A sensação que eu tenho é que é requisitado mais que a gente seja humanos melhores. É uma sensação que eu tenho. A gente precisa ser humanos melhores para estar dentro de corporações, humanos melhores no sentido melhor, no sentido mais empáticos, com uma cooperação mais afilada, com uma comunicação muito mais alinhada, muito mais perspicaz, sabe? A comunicação que você tem que ter nos times, a comunicação que você tem que ter, né, sem perder o seu jeito, o seu jeito de ser mesmo. Mas eu sinto que nesse patamar, quando eu falo de melhor, vai estar precisando mais de humanos. Nós, humanos, estamos correndo atrás de sermos melhores, né? Porque está vindo os níveis de exigência, de mais consciência, porque senão a gente fica mais equilíbrio. Existe uma pressão pelo equilíbrio? Vocês percebem isso? Que existe uma pressão pelo equilíbrio? Olha, temos que ter equilíbrio, temos que ter equilíbrio na alimentação. É uma pressão do equilíbrio, porque estamos sendo aquela energia, aquela força fazendo a gente. Olha, tá na hora da gente começar a ser mais humanos melhores, para atuar nesse mundo que está se formando. Não, eu acho que essa reflexão é muito poderosa. E, de verdade, a pergunta que me fica, e eu devolvendo não com uma resposta, mas com uma pergunta mesmo para nós, qual é o limite do ser humano? Né? O quanto, de fato, a gente também não julga a nossa capacidade. Né? Então, eu acho que, assim, e de verdade, eu acredito muito nessa evolução. Eu acho que a inteligência artificial, o machine learning é isso, ele vai aprender e está aprendendo já, e aprende rápido, porque a capacidade de processamento de dados realmente É extrapola a gigantesca, né? capacidade, talvez, humana, né, de fazer, né, quantas variáveis, né, são possíveis dentro. Então, eles vão se desenvolver mesmo. A gente vai ter muito benefício com isso, mas a gente pode se colocar num lugar que é o lugar de que a máquina me substitui. A máquina jamais vai substituir o sentimento, né, as relações, o quanto, de fato, né, também tirar o pé do acelerador é um processo que talvez a máquina nunca vai conseguir fazer, né? E quem tem que fazer é o humano. Então, eu acredito que o benefício da tecnologia e desse desenvolvimento, que é um desenvolvimento acelerado, é exatamente no ponto que você toca, Andréia, que é realmente qual é o patamar evolutivo que os seres humanos precisam ter. E de uma maneira muito, muito mais ampla do que a gente também se propõe a fazer hoje. Porque isso é pensar na espiritualidade, é pensar de que todas as nossas ações, elas refletem na natureza, né? Então, quando a gente fala até de um pensamento de ESG, né? Onde nos termos, né, o impacto ambiental que a gente tem, o impacto social que a gente tem, o impacto... Tem que pensar nesse ponto, né? Assim, todas as nossas ações, elas vão ter algum reflexo. E eu acho que a gente tem se privado cada vez mais de fato, potencializar o capital humano. A gente não nasce pronto, a gente vai se formando durante a vida. Então é um processo de olhar para isso, porque quando a gente traz o assunto para a comunicação, porque a gente está, é pela comunicação, pela vibração da nossa voz, é pela forma como a gente traz os conteúdos que estão dentro de nós, que você se faz saber o outro, o que está dentro de você. Né? E aí as relações começam a se formar pelo processo que você traz de dentro através da sua comunicação. Então esses fios que a gente fala da comunicação e da humanização, elas só fazem parte desse complexo, né? Mas eles são, assim, claro, no meu olhar, eles são essenciais. Então quando a gente pensa assim, hoje, transformação de pessoas, inspirar pessoas, é um processo que está tão conectado com essa autoconsciência e a forma como você se comunica no mundo. Eu acho que as duas sabem disso, né? A gente já se conhece nesse processo de estar, de colocar, de aumentar a nossa habilidade, que a gente já tem, inata de comunicação, mas apurar,
se perceber, falar assim, como é que eu me conecto melhor com o outro, que palavras eu utilizo para trazer melhor o que eu estou pensando, que tom, que voz, como é que eu estou, porque isso vai criando uma onda, sabe? Uma onda de contágio, que é pela comunicação. Nós vamos levando o coletivo